nos permite detalhar cada um deles, porque eu acredito que tem alguns detalhes que a gente precisa se ater mais do que outros. Não que eles sejam mais importantes, não é isso, tá bom? Só para dar uma ênfase melhor hoje. Então, primeiro, dentro da nossa crença da criação, é que a palavra de Deus é a palavra criadora. Deus ele tem poder em sua palavra, ou seja, a própria palavra de Deus é a expressão do seu poder. E isso é maravilhoso, irmãos. E a gente olha até mesmo Cristo quando esteve no seu ministério terrestre, a sua palavra exercendo ainda o poder criador, o poder restaurador. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. E queridos, deixa eu contar para vocês aqui algo maravilhoso, maravilhoso que separa Deus de todas as outras coisas. Existe uma única coisa que separa Deus de tudo que existe no mundo, de tudo que existe no universo. Existe uma linha que separa. E vocês sabem qual é essa linha? Escreve aí, escreve você aí no chat do YouTube. Você que está aí no ônibus agora, pega aí, abre e escreva o que separa Deus de todas as outras coisas. É algo tremendo e simples. É que Deus é o Criador e todas as outras coisas são criaturas. Deus é o Criador e tudo que existe separado dele é criação. Ok? Tudo é criação. Até os anjos, por mais poderosos que sejam, são criação, criaturas de Deus. Tá, queridos? Deixe isso sempre bem nítido na sua mente. É uma linha divisória. Então, em Gênesis, nós temos o relato da criação, né? E é maravilhoso como a palavra de Deus relata que a partir de um mundo inabitado, inóspito, o relato da criação ele vai apresentando ordem, cronologia, harmonia, sincronia de todas as coisas. Deus ele primeiro não cria o ser humano para depois criar. Olha ali Adão, e tem até aqueles que brincam, né? Que se Deus tivesse criado Adão e Eva primeiro, ele não teria terminado a semana em 7 dias, porque havia dar tanto palpite, ia passar mais de 20 dias ali criando a terra. É só uma brincadeira com vocês, queridas irmãs maravilhosas. Mas Deus, ele enfeita, ele embeleza aquilo que era sem forma e vazia, e depois, então, ele cria o homem. Vejam como Deus é um Deus de perfeita ordem. É exatamente diferente daquilo que é ensinado, né? Deus, ele deixa tudo em perfeita harmonia para trazer, então, à existência a coroa da criação que somos nós, como nós vamos ver de forma mais detalhada amanhã. E, queridos, lembra que eu disse aqui do professor, meu professor, ex-professor, que ele falou sobre os dias da criação? Em Gênesis, nós temos a expressão tarde e manhã, que acredita-se exatamente como nós cremos que são dias literais de 24 horas, ok? É um dia literal de 24 horas. Então, assim, ó, nós não cremos que o livro de Gênesis, que os 12 primeiros capítulos são simbólicos. Nós acreditamos que eles são de fato literais. Literais. Existem muitas implicações, amados, de nós trazermos a interpretação simbólica para esses dias, os 7 dias da criação. Uma delas é a própria existência do pecado. Como é que nós vamos é, confirmar e afirmar a existência do pecado se os dias não são literais? E exatamente no capítulo 3 de Gênesis, logo depois da criação, não sabemos quanto tempo, mas aí surge o pecado. Se isso é simbólico, então o pecado também é simbólico. Então a gente tem muitas implicações que afetariam todas as nossas outras doutrinas se não acreditarmos que de fato o Gênesis é literal, tá certo? Gênesis não é um livro profético. Então, assim, você não tem como aplicar interpretações proféticas, por exemplo, o princípio dia-ano,
ao livro de Gênesis. Essa não é a função descritiva do livro, tá, amados? Uma outra, e aí, né, dentro desse aspecto dos dias da criação, nós encontramos o final da criação, o sábado. Então, nos 6 dias, Deus cria todas as coisas e nós, seres humanos, e no sétimo dia, ele cria o sábado. Deus criou o sétimo dia. Inclusive, se nós imaginarmos que os dias não são literais, então o sábado não é literal. Ou seja, o quarto mandamento, ele passa a ser questionável. Percebe uma armadilha de não enxergarmos dessa maneira? E se o sábado não foi literalmente criado por Deus na primeira semana de existência do nosso planeta, então eu também hoje não preciso obedecê-lo, porque ele não foi um dia, ele foi uma era. Então, em qualquer espaço do tempo da minha vida, eu posso determinar que é um sábado e posso guardá-lo. Então, é um perigo pensar dessa forma. E não apenas por isso. Existem outras coisas dentro da primeira semana da criação, como, por exemplo, a família, a instituição da família. O primeiro casal, ele é criado ali no sexto dia. Se isso não é importante, então hoje o matrimônio também não é importante. Ele pode ser visto e levado de qualquer forma. Existe, quando a gente olha na Bíblia, queridos, algo maravilhoso relacionado ao Deus da criação. Porque Deus, ele é um Deus que cria. Preste atenção nisso aqui, tá, amados? No relato de Gênesis, nós observamos que Deus, ele cria cada coisa segundo a sua espécie. As plantas segundo a sua espécie, os animais segundo a sua espécie. Ou seja, só nesse relato a gente já vê Deus não querendo que a sua criação sofresse milhões de anos de evolução até se tornar aquilo que ele imaginou. Não foi isso. Ele já cria cada um segundo a sua espécie, macho e fêmea dos animais, todas as plantas, tudo. E Deus também faz o quê? Cria homem e mulher, o gênero humano, já segundo a sua espécie, tá? Já segundo a sua espécie. Então, a ideia da ideologia de gênero, eu me sinto assim num corpo assado, isso também fere o princípio da criação de Deus. É como se Deus tivesse errado naquilo que ele criou. Não, Deus, ele criou as coisas já em perfeita sincronia. E na criação, nós temos a divindade envolvida, né? Em Gênesis capítulo 1, verso 2 e 26, a gente encontra ali o Espírito de Deus pairando sobre as águas, Deus também ali interagindo com a criação. Mas, embora Pai e Espírito tenham feito parte do processo criativo, o agente divino que executou todos esses planos foi exatamente Cristo Jesus. Aquele que hoje nós conhecemos como Jesus Cristo, né? Que na sua eternidade anterior, eternidade passada, não era Jesus. Jesus é o nome que ele recebe quando se torna um de nós. Então, ele passa a ser o agente. O agente. E aí, tem alguns textos, infelizmente, assim, não dá tempo de nós lermos todos eles, mas Paulo, ele é enfático quando diz, né? João, depois que eles olhem o Evangelho de João, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e se tornou um de nós, se encarna. E aí o apóstolo Paulo ele fala assim, porque por ele, por meio dele e para ele foram criadas todas as coisas. Cristo é a primazia da criação. Ou seja, ele é o agente divino que trouxe a existência. Cristo é aquele que modela Adão e o traz à existência. Então, Cristo Jesus, ele foi o agente ativo no processo da criação. E qual é o propósito da criação? Existem muitos propósitos, tá, amado? Muitos propósitos. E um deles é o amor de Deus. Deus ama
e por isso ele cria, tá? Deus ama e por isso ele cria. Porque quando Deus cria o ser humano, quando Deus cria o nosso sistema solar, quando ele cria o nosso mundo, o pecado já existia em Lúcifer. Só que Deus ele não interrompe a sua obra criadora, porque isso feriria quem ele é. Então ele continua criando, porque ele é amor. E isso também, ele nos criou para que pudesse amá-lo, né? Amá-lo. E amar também as outras pessoas. E para que ele também pudesse nos amar. Existe algo assim recíproco aqui entre Deus e nós, criaturas. Ele quer nos amar, assim como nós também fomos criados para amá-lo. E somos a expressão do seu amor. Outro propósito da criação, amados, é revelar a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. E não apenas a glória de Deus. Nós seres humanos, fomos criados para revelar a glória de Deus. E por isso, fomos criados à sua imagem e semelhança. E é por isso que Satanás tem tentado denegrir, manchar cada vez mais o caráter do ser humano, afundando ele no pecado. Porque ao fazer isso, a imagem de Deus é manchada. Então escuta o que eu vou te falar aqui agora, olha para mim. Você foi criada para revelar a glória de Deus no dia de hoje através da sua vida. Sinta-se abençoado, sinta-se amada no eterno, porque Ele ama você e criou você para esse propósito maravilhoso. Um outro propósito de Deus ao nos criar era para que pudéssemos encher a terra, né? Multiplicar e sede fecundos e habitar e se espalhe Adão. Adão e Eva se espalham nessa terra. Vão correr por aí, fazer menino e encher esse mundo bonito que eu fiz para vocês. Então, esse era um propósito de Deus também, tá? Quando ele institui o matrimônio, institui a família, para que a nossa raça povoasse, dominasse. Existem alguns significados da criação. E eu vou passar aqui em algum deles e aí eu vou para o final, onde eu quero refletir com vocês sobre uma ideia interessantíssima. Um primeiro significado, queridos, da criação é que é um antídoto contra a idolatria. Deus ele estabelece a mais clara distinção possível entre ele mesmo e os outros deuses. Então nós devemos adorar a Deus porque ele é o nosso criador, tá certo? Não precisamos e não devemos adorar absolutamente nada que passe pela nossa mente que seja uma criação nossa. Lembra que eu disse a linha divisória entre Deus e as outras coisas? Por si só, essa linha ou esse aspecto é o suficiente para adorarmos a Deus. Então, lembrar e aceitar a crença da criação é proteger a mente contra a idolatria. Peraí, como é que eu vou adorar uma coisa que as minhas mãos fizeram? Como é que eu vou adorar algo que a minha mente imaginou? Não. A gente pode adorar o Deus Criador. Então, crer na criação é um antídoto contra a idolatria. Crer na criação é o fundamento da verdadeira adoração. Porque é o que eu disse ali, né? Nós adoramos a Deus baseado em quem Ele é. Ele é o Criador. Então, nós somos criaturas, Ele recebe a nossa adoração. Outro significado da criação é o sábado como um memorial da criação. O sétimo dia é exatamente um marco que Deus criou no tempo para que pudéssemos relembrar a história de onde viemos. Gente, como Deus é sábio, né? Eu me impressiono com isso. Será que nós teríamos a capacidade de construir um marco no tempo? Um marco atemporal, como é o sábado? Pois Deus, ele imaginou isso. Olha só, ele quis que num espaço curto de tempo, você e eu pudéssemos parar e relembrar a nossa origem. E o sábado tem esse propósito. Por isso Deus descansa, abençoa e santifica o sábado. Então ele tem um significado na criação de toda semana, num ciclo curto de 7 dias, em sete dias, você ser levado à realidade de onde você veio e para onde você e eu vamos, que é para a eternidade. Então, outro significado também do sábado
é que ele é a base para a verdadeira autoestima. E isso é maravilhoso, queridos, porque o fato de vocês acreditar que você veio das mãos de Deus e que você é uma filha de Deus, um filho de Deus criado à imagem dele, e hoje tem condições dessa imagem ser restaurada, isso pode trazer à nossa vida a autoestima, a saúde emocional que de fato nós necessitamos. Satanás tem ganho muito espaço na mente de muitas pessoas, degradando exatamente esse conceito de quem você é. Você é feito à imagem e à semelhança de Deus. E aí, isso pode e deve ser permitido por cada um de nós mudar várias formas como nós enxergamos a nós mesmos nos mínimos detalhes, tá? A criação também é base para o verdadeiro companheirismo, né? Quando Deus cria ali o primeiro casal e que pede que eles sejam fecundos, isso traz ali a ideia da comunidade, não apenas entre os seres iguais, né, que seríamos nós, seres humanos, mas também com Deus, o nosso Criador. E tem algo interessante, né, amados? Que nesse fato aqui, dentro desse aspecto do companheirismo, nós entendemos que não existia etnia no céu. Uh-uh. Não existia judeu, etíope, africano. Não existia isso. Existiam os nossos pais. Então, nós não podemos pensar que somos melhores porque nascemos em um pedaço de terra desse mundo diferente, né? Tu veio do mesmo lugar que eu. É isso mesmo. Nós somos iguais. E isso também traz para a gente uma responsabilidade com o nosso meio ambiente, porque Deus ele dá para Adão e para Eva a responsabilidade ali de cuidar do jardim, nossa responsabilidade social e ambiental, viu? Responsabilidade pelo ambiente que Deus nos deu. Na criação, a gente também entende que antes do pecado, Deus cria e dá dignidade ao trabalho manual. Ó, Adão, vai cuidar, vai cultivar do jardim. Deus pensando em todas as coisas, né? Hoje a gente pensa assim, ai, como eu quero descansar, eu quero ir para o céu para não fazer nada. Ai, não acredito que a gente não vai fazer nada, não, viu? A gente vai fazer muita coisa, porque antes do pecado, Deus já tinha dado para Adão essa função de trabalhar, de cuidar, pastorear, cuidar ali de tudo, para manter a família dele. Então, é claro, né? Não tinha o fardo do cansaço, do pecado, como é hoje, mas o trabalho é uma bênção, uma bênção. O seu corpo, o meu corpo, a nossa mente precisa estar em funcionamento. E o contato com a natureza é importantíssimo para isso. Remédio também para o pessimismo e para a solidão. E aí, eu quero aqui agora trazer, deixa eu ver se é esse aqui, ó. É essa aqui, ó. A obra criadora de Deus prossegue. Nem este mundo e nem o universo como um todo se mantém através de algum poder que lhe seja inerente. O Deus que criou é o Deus que preserva e o Deus que sustenta. Então, tem algo maravilhoso na nossa crença sobre a criação, amados. É que nós não apenas acreditamos que Deus criou, mas Ele é aquele que mantém hoje tudo em perfeita sincronia e existência. E, infelizmente, a gente sabe que entrou no nosso planeta o pecado. E a nossa doutrina da criação faz a gente também entender a nossa doutrina da salvação, aonde o nosso Criador assume a forma humana para nos resgatar do mundo de pecado. Porque Deus ele tem aquele interesse inexplicável por você, inexplicável. E aí, quando a gente olha tudo aquilo que Cristo fez na cruz, a gente começa de fato a entender que nós não somos obra do acaso, não evoluímos de um verme e nem tampouco viemos de uma explosão. Porque para um Deus se tornar homem, passar o que ele passou, colocar em risco a sua eternidade, ser espancado, açoitado, humilhado,
abandonado, sofrer tantos traumas. Se não fosse porque nós somos de fato importantes para ele, não teria sentido ele passar no que ele passou. Não teria sentido. Eu fico imaginando quando Cristo está na cruz, uma das coisas que faz com que ele ali permaneça e não desça é ele relembrar o dia em que ele criou Adão e Eva. Eu imagino que isso passou assim de forma muito clara na mente de Cristo naquele dia. Tudo que ele havia pensado, sonhado para Adão e Eva, para a criação, para todos os nossos seres humanos, e depois de Adão e Eva, eu fico imaginando passando assim na mente de Cristo de forma bem rápida, todos os outros seres humanos vindo à existência a partir daquele ato criador que ele teve e como resultado da vida que deriva dele também. Isso faz com que Cristo ali permaneça por nos amar. Amor incondicional. Amor incondicional. E aí, amados, hoje você e eu somos corrompidos pelo pecado. Mas Deus não apenas é aquele que nos mantém, mas aqui tem algo maravilhoso. Quando eu estava estudando sobre as funções do Espírito Santo, descobri alguns textos, vários deles, e eu quero compartilhar só isso aqui com você, para a gente concluir a nossa reflexão de hoje. Em todos quantos querem submeter-se ao Espírito Santo, deve ser implantado um princípio novo de vida. A perdida imagem de Deus deve ser restaurada na humanidade. Gênesis diz que você e eu fomos, que os nossos pais, né, foram criados à imagem e à semelhança dele. O pecado nos desfigurou. Cristo veio para dar condições dessa imagem ser restaurada. E ele nos dá o Espírito Santo. Nosso maravilhoso Deus Espírito Santo, hoje é o agente divino que vai fazer com que a criação, um dia sonhada por Deus lá no Éden, de fato tome forma na sua vida e na minha vida, uma imagem restaurada. Então, o batismo diário do Espírito Santo não é apenas para você ter poder para vencer o pecado, mas é também para que a restauração da criação já comece a ser experimentada aqui, até que um dia, na eternidade, quando a gente passar os portais da Cidade Santa, possamos então fisicamente ter a restauração do nosso corpo, a imagem perfeita daquele que nos criou e que o pecado temporariamente tirou a gente da rota, mas o Senhor já deu condições de voltarmos para lá. Para concluir, eu quero contar para vocês aquela historinha que vocês todos conhecem, mas acredito que seja oportuna para finalizarmos a nossa reflexão de hoje. Conta-se a história de que um garoto fez um barco, um barquinho de madeira e passou dias ali, né, fazendo aquele barquinho. Tinha um riacho próximo à casa dele, onde ele iria brincar. Então ele estava ali ansioso e todo dia ele ia lá, trabalhava naquele barquinho de uma forma tão linda. E quando o barco ficou pronto, ele falou assim: Papai, vou brincar no rio. E ele pega o barquinho e vai. Coloca o barquinho ali no riozinho, perto da casa dele. Só que ele não sabia nadar. E o que acontece? O barquinho que ele soltou, de repente pegou ali uma ondulação e foi para uma outra direção. E ele foi acompanhando até onde ele pôde pela margem, até que o rio ficou mais largo e o barquinho foi-se embora. Voltou para casa todo triste, todo triste, todo triste. O que que foi, meu filho? Pergunta o pai. Meu barquinho foi embora. Ah, filho, faz outro. Não, pai, eu queria aquele barquinho que é importante para mim. Passados alguns dias, ele e o pai vão à cidade. Vão à cidade. E chegando na cidade, olhando nas lojas, o menino vê em uma daquelas lojas
exatamente na vidraça da loja, aquele barquinho. E aí ele bate lá na loja e pergunta assim: moço, por favor, me dê o meu barquinho. Não, esse barco não é seu. Esse barco é meu e ele está à venda. Não, foi eu que fiz esse barco. Você quer ver? Olha, ele tem esse detalhe bem aqui, olha lá. E o rapaz pega o barco, o vendedor, e olha, realmente tem mesmo. É mesmo, foi você que fez? Foi eu que fez. Foi, oh, perdão, foi eu que fiz. É, mas esse barco é meu. Eu encontrei ele parado nas margens do rio. Você não vai me devolver o barco? Não, não vou, ele é meu. Mas se você quiser, eu posso vendê-lo para você. Quanto custa? E o rapaz falou o preço. O filho então encontra o pai, volta para casa e conta a história para o pai. E ele então começa a trabalhar com o pai para conseguir juntar o dinheiro, passa meses juntando dinheiro para comprar o barco. Passado alguns meses, ele volta à cidade e aí ele vê que o barco ainda está lá. E ele entra na loja e então ele pede o barco. E o homem pega o barco e ele entrega um saquinho assim, né? Um lencinho cheio de dinheiro, de moedinha. O garoto pega o barco na mão, sorridente. Aí ele diz bem assim: você é meu de novo, pela criação e pelo resgate. É assim que Deus olha para a gente, queridos. Nós somos dele pela criação e pelo resgate. Ele pagou o preço. Satanás tentou usurpar a criação de Deus, mas o Criador, que ama você de forma incondicional, que me ama, ele pagou o nosso preço. E hoje nos concede o seu Espírito para que o preço pago por ele na cruz tenha de fato valor real para a humanidade. Com esta mensagem, eu quero que você se sinta abençoado e abençoada por Deus, porque você veio das mãos de um Deus que te ama, um Deus que ama muito você. Você não é obra do acaso. Deus tem planos para a sua vida. Você tem planos, Deus tem planos para a sua existência. Você e eu podemos viver com um propósito de existência, porque a gente veio das mãos dele e para as mãos dele retornaremos. Tá bom, queridos? Sinta-se amado. Quero que você coloque sua mão no seu coração, se receber a bênção desta manhã, que eu vou orar por você. Deus, Criador, Criador, nós queremos louvar o teu nome porque nos ama de forma incondicional. Louvamos o teu nome porque um dia, na eternidade passada, o Senhor sonhou com a gente. Que coisa linda isso, Deus. Que coisa linda. A gente não consegue nem entender isso. Mas a gente aceita o teu amor, aceita os teus ensinamentos, aceita os teus planos para a nossa vida. Nós agradecemos, Senhor, porque não somos obra do acaso, nem que fomos criados e abandonados. Muito pelo contrário. A Bíblia revela o Senhor como um Deus atuante, um Deus presente, um Deus constante. E não apenas um Deus, mas é aquele que se permite ser chamado de Pai. E nós temos uma alegria imensa em nosso coração, Senhor, e nesta manhã poder dizer obrigado, Pai, por ser o nosso Criador. Nesse momento, com a mão em nosso coração, eu quero, querido Deus Espírito Santo, clamar pela tua poderosa atuação em nossa vida, porque fomos criados para refletir a glória de Cristo. E infelizmente o pecado tem manchado esta glória e tem desviado essa rota. Mas hoje, Espírito, rendemos a nossa vida ao teu controle, submetemos a nossa vontade à tua vontade, o nosso gosto ao teu gosto, submetemos e entregamos a nossa vida nas tuas mãos para que a glória de Cristo seja restaurada em cada um de nós. Muda o nosso caráter, transforma o nosso ser, para que no dia de hoje
as pessoas que se aproximarem de cada um de nós sejam impactadas pela glória da criação de Cristo em nossa vida. E, Senhor, que essa certeza de que fomos criados por Ti, mude a nossa autoestima, mude o nosso amor próprio, mude a forma como nós nos enxergamos, como enxergamos o outro, para que as enfermidades emocionais sejam minimizadas e até sanadas, para que tenhamos de fato já a alegria de desfrutar em nossos dias aqui, mesmo neste mundo de pecado, a beleza e a glória da tua restauração em nossa vida. Nos ajude a viver com essa certeza, abençoando ainda o nosso dia de hoje, que nós oramos ao Senhor agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.